Olá, pessoal, nesta tarde de sábado, um pouco depois das 4 horas, quanta disposição para filosofar, não? Então, eu sou já conhecido de vocês, professor Carlos Euclides Marx, e estou aqui para trabalhar algumas questões, né, que eu intitulei aí o problema da imitação, ou da mimesis, ou mimesis, como alguns dizem, em Aristóteles e Platão, e outras noções implicadas. Para delimitar mais o meu discurso, eu peguei alguns fragmentos de duas obras destes autores, de uma de cada autor, né? Então, a Poética de Aristóteles e o Sofista de Platão. Como vocês devem ter notado aí pelo título, eu fiz uma inversão, né? Primeiro vou tratar de Aristóteles, depois vou tratar de Platão, mas evidentemente ao falar de Aristóteles eu vou apontar para algumas questões de Platão e vice-versa, para a gente fazer uma comparação nessas questões ligadas à estética, a partir principalmente da noção de imitação, mas derivada dela a gente vai trazer outras noções gregas, algumas das quais a gente trabalha no material didático, né, principalmente no material didático de filosofia antiga e parte no material didático de reflexões sobre o homem na filosofia. Mas o pessoal de estética também já fez um trabalho aí, né, que é a resenha de um de um artigo de Camargo, que tratava desse problema, indiretamente, problema da mimesis, né? Da relação mimesis-verdade, uma crítica a uma determinada concepção filosófica, uma tradição filosófica muito forte, predominante, racionalista e idealista, né? De que na herança platônica separa essas sensações, paixões do intelecto. E, nesse sentido, liga apenas ao intelecto e seus raciocínios, seus pressupostos, os seus princípios lógicos, como critério de verdade, deixando de lado outros aspectos. O autor defendia, então, que isso tem alguns problemas, né? Geralmente ele fazia, a boa parte do texto ele faz críticas a isso, para chegar a uma proposição que está pautada, o texto indica isso, um pouco na perspectiva nietzschiana, nosso filósofo da martelada, de que a arte tem mais a dizer para a teoria do conhecimento do que a lógica. Isso é uma citação de memória que eu faço de uma passagem lá do Nascimento da Tragédia de Nietzsche. Ok? Isso só para lembrar. E a temática não é estranha a nenhuma das turmas. Certo, gente? Então, nosso foco aqui é ver isso da imitação. Mas vamos começar aí assim, vamos dar um tempo, né? Nós temos um tempo eu agendei aí 1h20, geralmente a máquina aí dá uns 10 minutos de tolerância, depois ele corta a gente. Então, quando estiver lá perto de 1 hora de conferência, se alguém puder e fizer me avisar, porque aqui o númerozinho do tempo correndo está muito pequeno ali embaixo para mim. Às vezes eu consigo ver que quando está perto de terminar ali, 10 minutos de tolerância, começa a ficar vermelho, aí isso um destaque. Mas quando tiver aí 1 hora, marcando 1 hora, aí eu pediria que alguém me lembrasse para que eu pudesse começar a fazer o fechamento, senão, como vocês já devem ter percebido em alguns momentos, eu faço algumas digressões, demoro para voltar, e aí a gente vai, de repente, não dar conta de tudo que foi preparado. Certo? Beleza? Calmos, tranquilos, para um longo
discurso aí é como se fosse uma palestra. Sempre lembrando que vocês podem fazer alguma pergunta, deixem aí na caixa de diálogo, tá bom? Agradeço, então, a presença de todos. Rosana, seja bem-vinda. Então, vamos avançar. Bom, eu tomarei passagens de, como eu falei, 2 obras. Né? E as 2 obras são essa, né? A Poética de Aristóteles, nessa tradução aqui da Arte Poética, porque eu escolhi essa tradução, uma tradução que eu tenho, porque ela é bilíngue. Então, de um lado está em grego, do outro lado está a tradução em português. Meu grego é bem básico, né? Mas eu consigo reconhecer algumas coisas para traduzir melhor alguns enunciados. Eu preciso de uma gramática, né? Toda uma série de artefatos de apoio para ver declinação, onde está o verbo, onde estão as partículas de conexão, o substantivo, que função o substantivo em questão está cumprindo na oração e tal, tempo verbal com as suas diferentes declinações, todas essas questões sintáticas que, para quem conhece algum rudimento de grego, torna-se importante para fazer a interpretação do texto e a tradução. Né? Então, às vezes também, quando eu estou trabalhando com isso, quero escrever um texto mais pontual e tal, eu pego mais de uma tradução, dou uma olhada e procuro ter o texto em grego. Claro que não no grego moderno, mas no grego fechado lá do século, nesse caso, grego aí do século V e IV, tá? Do período clássico. Bom, infelizmente eu não tenho o Sofista, que é o outro diálogo, e o Sofista eu tomei a tradução da coleção Os Pensadores, por isso botei apenas a contracapa para indicar, né? Que tem os diálogos, o Banquete, o Fédon, Sofista e o Político. Essa, na edição da década de 80, né, que eu tenho, não tinha a República. As últimas edições têm um outro volume, Platão, tem só a República. Também citarei a República, mas como a gente trabalha geralmente os textos didáticos, teoria do conhecimento, sobre teoria do conhecimento, ontologia, a própria história da filosofia antiga, vão apresentar mais aspectos que estão nesse diálogo de Platão, a República, eu escolhi um outro, né, o Sofista, embora também o Sofista seja um diálogo relativamente bem trabalhado. Tá? Algum de vocês já leu, seja mesmo que parcialmente, uma dessas 2 obras? Andréia, República. Andréia, você já fez aquela unidade de aprendizagem de discurso, textos filosóficos antigos e medievais? O Ricardo também? Ok. É porque nessa unidade de aprendizagem, o trabalho o texto escolhido como fundo para exercitar uma estratégia de leitura é exatamente a República, tá? Então, mais um motivo para que eu não fique rebobinando coisas que, de alguma forma, ou vocês já viram, como eu falei, parcialmente nessas unidades de aprendizagem, ou vão ver bem pontualmente nesta unidade de aprendizagem. É a leitura completa da República. Não vamos fazer a leitura completa nem da Poética, nem do Sofista. Apenas trarei alguns excertos, espero eu que sejam relativamente curtos e que o tempo dê para trabalhá-los, ok? Então, são essas edições que eu estou utilizando.
A coleção Os Pensadores também tem uma boa tradução da poética de Aristóteles, que, por sinal, para quem quiser dar uma olhada, né, tem um bom resumão na coleção Os Pensadores da poética. Né? Você não quer ler ela toda e tal, então, pelo menos um resumão das partes, com alguns comentários, tem lá na própria coleção Os Pensadores. Nietzsche, tá. O Nietzsche vai entrar mais tarde aqui nas consequências, né? Em como algumas dessas categorias que a gente vai ver, ou conceitos ou noções antigas, algumas das derivadas da Leibniz, reverberam em filosofias ou tratados artísticos, por exemplo, posteriores. Nietzsche tem muito. Qual é a importância de Nietzsche? Porém, alguns autores como Nietzsche, Hegel, Heidegger, Kierkegaard são autores que retomam o papel da filosofia grega fortemente. Nietzsche, por exemplo, Nietzsche e Hegel retomam a importância dos pré-socráticos, que até então eram quase que meio esquecidos no limbo, né? E fazem uma nova leitura dos gregos a partir de certos conceitos. Um outro conceito importante aí na filosofia de Nietzsche que deriva do grego é a função de trágico, que ele atribui aos filósofos pré-socráticos. Eles são filósofos originários e comungam uma filosofia que ele chama de trágica. Logo, esse termo trágico no repertório nietzschiano não se refere apenas à dramaturgia, ou seja, às peças teatrais, às tragédias, né? Mas há um certo matiz filosófico, uma certa concepção, uma certa visão de mundo que ele chama de trágica e que para Nietzsche seria a verdadeira filosofia, ou, entre aspas, uma grande filosofia que teria sido destruída a partir do espírito socrático. Ok? Bom, então vamos lá. Eu tô aí com um texto para vocês, que vocês estão vendo na tela. Eu vou diminuir um pouco. E eu vou ver se eu consigo ler na tela, né? Para mim aqui está meio embaçado, tá? Para vocês acompanharem. Então, vocês percebam lá, o título, essa aqui é o primeiro capítulo, né? O primeiro tópico da poética. Percebam aí na lateral aquela numeraçãozinha clássica, né? Que a gente tem que entender, né? Geralmente as citações, em vez de ser o ano da publicação na edição que a gente tem, é sempre bom a gente ter uma tradução que venha com essas numerações. Notem que tem tanto do lado de cá, que está em grego, quanto do lado de cá, né? Que está em português, ou seja, na versão traduzida. Às vezes, como na coleção Os Pensadores, no caso dos sofistas, você não tem o texto em grego, mas tem a numeração. Então, sempre que possível, prefiram um texto clássico que tenha essas numeraçõezinhas. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai fazer um estudo comparativo, você vai ler um artigo para poder escrever alguma reflexão ou algum ensaio sobre a leitura que você fez do texto antigo, você vai ver que lá no texto que você usou como apoio, né, de um comentador, ele vai ter essas entre parênteses, né? Por exemplo, a poética 1, que dá o primeiro tono, 447A, e em alguns casos, para ser mais detalhado, vai ter esses numerozinhos aqui, né? Aí vai ter de 1
a tanto, dependendo, se você fizer esses números aqui são das linhas, tá? Então, só para lembrar. Então, temos aqui do lado de cá o texto, título, né? Tá lá, Peri Poietiques. Então, a gente traduziu aí poética. Então, a pé da letra, peri é uma partícula grega que indica em torno de, ou sobre de, ou acerca de. Vai depender aí se, às vezes, o segundo termo, né, que é o termo substantivo, está no vocativo, ou o caso em questão do substantivo, que em grego são 5, vai dar que ideia tá. O que o que temos no título é a pé sobre a poética, ou sobre a ação de produzir alguma coisa. Para a gente diferenciar, tem uma sutil diferença entre os termos tekné e poiesis em grego. Né? Então, o tekné é a arte como o engendramento, a habilidade, que envolve também técnica, né? Mas o sentido de técnica é um dos possíveis para a palavra tekné em grego, e no caso de como a gente entende hoje técnica, né, ele restringe muito, ou restringe um pouco, o sentido grego original. Tá? Então, podemos traduzir tekné como arte, né? Arte em diferentes sentidos, né? Não é arte só como uma produção artística, mas a arte também como habilidade. Tá? Nesse sentido, a Grécia Antiga, tanto a poesia quanto a medicina, por exemplo, são vistas como tekné. A poiesis, né, é a fabricação e tal, mas aí ela está, muitas vezes, e o próprio Aristóteles apresenta isso em algum momento, é um termo, e Platão também, se não me falha a memória, na República, tem uma passagem que indica isso, muito en passant, mas há outro diálogo que agora me foge a cabeça, qual isso fica mais claro, o diálogo de Platão, evidente. Que há uma poiesis com pi maiúsculo e uma poiesis com pi minúsculo. Né? Então, a poiesis com um sentido mais amplo de ação, de fabricação, de confecção, de engendramento, como, por exemplo, né, se sabe que uma passagem bíblica lá, Deus, que é traduzido como Deus criou o mundo, essa passagem bíblica do Novo Testamento geralmente foi transmitida em grego, né, já pela influência da cultura grega. E o verbo utilizado é o verbo poieu de poiesis. Então, como não há na mentalidade grega uma ideia de criação à luz, ou similar à ideia de criação dos gregos, da cultura judaico-cristã, ao pé da letra nós teríamos que traduzir alguma coisa do tipo Deus poetou o mundo, assim como fez o Demiurgo, né? O Demiurgo não criou o cosmos, né? Mas o Demiurgo pegou a massa amorfa, né, a rilé, a matéria, e a partir dos eidos, ou seja, das ideias, dos modelos, ele moldou o cosmos. Né? Então, houve algo que o inspirou, né? De certa forma. Tá? Então, há uma diferença aí. Nesse sentido, não houve uma criação do nada. Né? O Demiurgo não tirou do nada o cosmos. Ele apenas
plasmou ou moldou uma matéria já existente à luz dos modelos, né? Ou seja, das ideias, das essências, que essas sim são a realidade para Platão, ok? Então nós temos aí uma peripoiesis. Bom, vocês podem notar que no lado grego não tem título, é evidente que isso daqui é o título, subtítulos do texto, é para facilitar o leitor a localizar a ideia central. Vamos então ler o primeiro parágrafo da poética, em português. Tá? Falemos da poesia, dela mesma e das suas espécies, da efetividade de cada uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte perfeito. E ainda, de quantos e quais elementos de cada espécie e semelhante, de tudo quanto pertence esta indagação, começando, como é natural, pelas coisas primeiras. Notem, aqui vamos pensar num aspecto de estilística. O texto de Aristóteles é diferente do texto de Platão, ou da predominância do texto de Platão, né? Porque Platão não escreveu só diálogos, né? A maioria dos textos de Platão são diálogos, mas ele não escreveu só diálogos. E, por sua vez, Aristóteles também escreveu diálogos, imitando inicialmente seu mestre, mas estes desapareceram. Né? A gente não tem esses diálogos, a gente tem registros de fontes que digam que ele escreveu, mas esses diálogos não sobreviveram. O que sobreviveu de Aristóteles, segundo alguns, né? E aí é interessante a gente rastrear como os textos chegaram até nós, foram apontamentos de aula. Incrível. Né? Muito do que se atribui a Aristóteles, dizem alguns, né? Estudiosos mais renomados do próprio Aristóteles, que na realidade o texto são apontamentos, e muitos desses textos são apontamentos de aulas dos peripatéticos, ou seja, dos estudantes, daqueles que acompanhavam o liceu, principalmente. Então, não é um texto direto do próprio Aristóteles. Né? Mas, como eu ia dizendo, diferente do texto de Platão, estilisticamente nós notamos que o texto de Aristóteles tem um teor mais acadêmico, no sentido até próximo deste termo contemporaneamente, ou seja, quando eu falo um texto acadêmico, o jeito de escrever acadêmico, ou seja, um texto aristotélico tem esse teor um pouco mais científico. Percebamos como é este teor, para que vocês entendam que quando eu exijo algumas coisas, isso também aparece nos próprios textos, já lá na antiguidade. Aqui não é de Aristóteles. Ele está apresentando para o leitor o que vai ser trabalhado, ou seja, qual o recorte deste texto no geral, né, de toda essa obra, a poética. Falar da poesia, de suas espécies, ou seja, fazer uma classificação de diferentes modos de poesia, entendendo aqui que poesia é o que está traduzindo aqui do outro lado esta palavra aqui, poéticas. Então, falar da poética, da poética, com um sentido de arte no geral, mas também e principalmente da poesia nesse sentido do poiesis com letra maior, com pi maiúsculo e poiesis com pi minúsculo. Então, poiesis com pi maiúsculo ou com p na literação, né, de poética, se refere a um sentido mais amplo. E poiesis com minúscula se refere à ideia de poesia, né? De um certo tipo de gênero, de um certo gênero textual. Tudo bem até agora? Coisas claras?
Todo mundo acordado? Beleza. Então, ele vai falar tanto dessa poesia no geral, como dessa poesia no particular. Embora o grande foco da poética seja a poesia no particular e, principalmente, a partir de um certo momento, a tragédia. Né? Então, ele vai, em outros momentos, diferenciar, né, os gêneros poéticos, que são, né, a epopeia, o drama, o drama, que se divide em tragédia e comédia, e a lírica. Então, aí ele diz, né, como essas, né, carregam um mito, ou mais de um mito. Nós vemos aqui, né, aqui, ó, a palavra está aqui, mitos, só em mitos, né? É o correspondente aqui desse que está em letra maiúscula. E as outras, interessante notarmos aqui, para a gente desconfiar se isso que aqui viesse solto, de quem seria esse texto. Uma terminologia bem aristotélica termina o texto, né? Coisas primeiras, né? Aquela ideia de arqué. Então, onde nós temos? Aqui nós não temos a palavra arqué, né? Mas temos aqui fisen proton, né? Fisen, física, né? Próton, aqui, antigo, um correspondente ao originário mais antigo, né? Partícula que às vezes vem em alguns termos subperíodos da história, né? Proto-cristianismo, por exemplo, o cristianismo antigo, o cristianismo catacúmbico, aquele cristianismo originário dos primeiros anos da vida da pregação de Cristo e logo após a sua morte dos primeiros apóstolos, né? Quando o cristianismo ainda não era uma religião assentada e mais organizada institucionalmente, tá? Não quer dizer que esses apóstolos não fossem organizados, né? Nesse sentido. Então, temos aí um físin proton. O físin proton traduz aqui coisas primeiras e, assim, coisas primeiras que é de natureza, né? Físin da natureza, próton primeira. Tá? Aí por isso que se repete ali, ó, físin proton, autó, tó, proton. Né? Coisas próprias da natureza, primeiras. Né? Então, aqui nós temos a introdução do texto e o que esperar desse texto. Rastreamos também aí alguns conceitos. Né? Outra coisa importante, essa obra de Aristóteles, né? Existe um livro bem clássico, Albin Leskin, A Tragédia Grega. Recomendo que vocês procurem e deem a leitura como... obrigado, Cláudio. Qualquer defeito, avisa, ok? Bom, vamos rebobinar. Sim, eu estava falando. O Albin Leskin, em dado momento, ele apresenta aí as diferentes interpretações do termo tragédia, e daí uma das de Aristóteles, mas o importante aí é a gente ver que o que Aristóteles faz, o Albin Leskin deixa isso, na realidade, estabelecer modelos, assim como Platão depois vai fazer no diferenciar determinados tipos de atividades miméticas, né, dentro do conceito de mimesis. Tá?
Então, diz o Albin Lesky que Aristóteles escreve já num período em que a tragédia não é tão pujante, né? Ela já está em um certo tipo de decadência, evidente, o período áureo da tragédia é o século V, ali no período entre a tirania e a democracia grega. Né? Então, Aristóteles já está escrevendo sobre um gênero em decadência, embora em decadência na curva de decadência, não totalmente decadente. Né? E nesse sentido ele classifica principalmente, mas não só, como eu falei inicialmente, né? Esse gênero e toma uma das tragédias como modelar. No caso, o Édipo Rei, e vai analisar aí as diferentes partes da tragédia, as funções da tragédia e suas partes. Classificação, comparando em alguns momentos com os outros gêneros textuais, que na época, pela teoria dos gêneros grega, eram basicamente esses três, né? Epopeia, drama, e o drama, por sua vez, se dividia, né, em comédia e tragédia, e a lírica. Há algumas diferenças entre esses gêneros que são apresentados na poética de Aristóteles. Quanto ao tempo, por exemplo, a epopeia, ela é longa, um período bem longo. A tragédia, ela tem um período mais compactado. Tá? E a lírica, ela é um período curto, extremamente curto. Né? Tanto a epopeia como o drama, né, que é comédia e tragédia, são imitações das ações humanas, dos nobres e dos feitos grandiosos ao longo da história. A lírica é a imitação de uma subjetividade, das paixões pessoais. Né? Peguem aí, lê uma Safo de Lesbos, por exemplo, né? Para citar um que me vem à memória de imediato. Ok? Então, isso está na poética, mas não vamos nos dedicar a essa passagem da poética. Bom, eu vou pular, então, para a passagem 4. O objeto daquele primeiro daquela primeira incursão no texto é para a gente visualizar algumas questões estilísticas, apontar a característica mais científica do texto de Aristóteles, aquela característica que a nossa academia hoje exige que você inicie um texto, salvo se você esteja escrevendo um texto literário por um curso de letras e tal, aí é outra coisa, mas um texto dissertativo, se a atividade pede um texto dissertativo, por exemplo, argumentativo, você deve começar deixando claro para o seu leitor qual é o recorte, de onde você faz e tal. Então, para vocês verem que isso não é coisa estranha ao próprio texto filosófico, ok? E que quando o professor Carlos exige essas coisas, isso não é um total absurdo, mesmo dentro da produção filosófica. E, claro, né, como introdução, indicar o que traz essa obra para a gente ter um panorama. Dali também puxei algumas coisas, tá? E eu vou para aquela que nos interessa, que foca mais no conceito de mimesis. Tá? Novamente, o tópico 4 tem um subtítulo, mas que não existe no texto original. Tá?
Então, o substantivo indica qual é o tema, o foco do tópico 4 da poética. Né? Origem da poesia, causas e história da poesia trágica e comédia. Notem que aí o final já está indicando, né, que ele já está focando, né, no gênero dramático. Preciso lembrar que, né, a palavra grega, né, drama, infelizmente aqui não vai dar para escrever para vocês, porque caracteres gregos não consigo selecionar aqui, tá? E escrever com mouse é bem complicado, ainda mais, mas vou tentar. Tá? Então temos aqui, tá saindo. Eu vou botar sem acentuação, porque eu sempre esqueço direito o tipo de acento e às vezes é a sílaba, né, tônica. Não, mas vamos lá. Drama, da onde vem a nossa palavra dramaturgia. Esta palavra grega significa ação. Né? Então, o que nós temos na dramaturgia são uma ação entre personagens, né? Com um ou mais protagonistas na história. Né? Protagonistas. Né? Vamos lembrar aquela palavra agon, que quer dizer luta, disputa. O pessoal da filosofia antiga tem lá uma webconferência sobre a disputa como mote, né? Lembram? Já assistiram? Lá na ferramenta da Mediateca? Gostou, Ricardo? Mas vai lá. É uma dessas na linha que a gente está fazendo aqui, tá? Para alargar um pouco as leituras. Tá? Então, se você lembrou, tem lá um dos conceitos, né? Além de polêmios, a partir do fragmento de Heráclito, nós temos que vem da tradição das epopeias, a ideia que passa também para a tradição dramática, né? A ideia de agon, como luta com combate. Isso é tomado depois, né? A gente vê isso principalmente a partir da leitura da paideia do Werner Jäger, tá? A ideia de que é tomado depois pelos sofistas, né? Então, a gente, em vez de ter a luta física, corpórea, que é aquela dos heróis das epopeias, nós teremos aí a luta que é o embate o embate dialogal, o embate com as palavras, né? Por isso a retórica e a oratória são as armas do novo agô. Uma leitura que faz o Jäger da relação entre aí a tradição homérica com uma tradição sofista. Então, o que nós temos aqui é o drama, da onde vem dramaturgia, né? Orgia, né? Orgué, também indica alguma coisa ligada com produção e tal. Tá? Só para lembrar algumas palavras. Tá? Então vamos lá. O que diz esse fragmento? A Poética de Aristóteles. Ali está a numeração, né? 1448, B58, as linhas dessa parte aqui. Tá? Ao que parece, duas causas e ambas naturais. Aí vamos ver ali, né? Tem aqui onde está a nossa palavra. Foi aqui eu acabei cortando a palavra, uma linha ali em cima no texto em grego. Mas vamos lá. Geram a poesia. Imitar é congênito ao homem. Ó, nota aqui, ó.
mimestai, o verbo, né, imitar, sinfiton, né, sinfinton, sim é uma partícula grega que indica junto com, então, a ideia de simbiose, por exemplo, né, duas vidas que ou dois seres, né, dois bios, vida, que se juntam ou comungam, né, e vivem um em função do outro, isso é uma ideia de simbiose, tá? Então, essa ideia de sinfiton, é congênito, tá? Aqui foi traduzido por congênito. Tois antropóis. Então, esse pedaço aqui está dizendo o quê? Exatamente isso, que imitar, né? Mimetai, o verbo, imitar, é algo congênito, sinfiton, aos seres humanos, aos antropóis. Beleza? E nisto difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador. E por imitação aprende as primeiras noções. Há um outro texto de Aristóteles, não me falha a memória, é uma passagem da Metafísica, né, que ele vai reforçar essa ideia, que também aparece aqui, de que o homem se compraz imitando. E ele aprende imitando. Isso para quem está fazendo aí, né, a unidade de aprendizagem de filosofia antiga, filosofia na Grécia Antiga, já deve ter passado lá no livro texto um pouco essa ideia. Quem está passando aqui por antropologia filosófica, para fazer uma ponte, vai perceber que existe aí um caráter estético, né, e que a gente poderia definir dessa parte aqui, a gente poderia derivar uma definição de homem em Aristóteles como um animal imitador, além daquelas duas clássicas, né? Um zoologon, que é o animal racional, e o zoopolitikon, que é o animal político. Mas aqui a gente também tem essa ideia de que é um animal mimético, ou seja, um animal que imita. E essa é uma das bases do seu procedimento de aprendizagem. Isso vai diferir bastante na posição de Platão. Né? Certamente, para Platão também há a imitação, mas o caráter dado, o valor dado para a imitação em Platão não é tão positivo quanto o valor dado por Aristóteles dentro da sua teoria do conhecimento. Sim, sim. E aqui uma coisa, gente, notem que o texto diz que ele é o mais imitador. Isso quer dizer que não quer dizer que não hajam outros seres vivos que também façam imitações. Como a gente tem o papagaio. O próprio Aristóteles cita em alguns momentos papagaio quando ele vai falar, por exemplo, da questão da linguagem, né? Mas o que diferencia o ser humano de um papagaio? O papagaio simplesmente repete, né? Ele não se comunica, ou ele não cria uma sintaxe, ele não cria uma língua a partir disso. As crianças, como estão no processo de aprendizagem de uma língua, elas repetem, né? Elas vão intuindo certas sintaxes, né? Às vezes aqueles errinhos de concordância que a gente ri e tal, mas que tem um certo sentido, né? Porque algumas concordâncias diferem do padrão, aí elas, por experiência, né? Armazenamento, e vão repetindo, tentando seguir o modelo, elas seguem dentro de um padrão que elas apreendem ou pegam mais por intuição.
Sim, em Rousseau, na teoria da linguagem de Rousseau, por exemplo, ele vai ter uma ideia de que a linguagem surge também por essas qualidades. Inclusive, vai ter um elemento mais, né, ele vai ser um dos defensores de algum momento de uma teoria da interjeição, né, que surge de grunhidos e gritos que tem mais um lado de sentimento do que propriamente, que aos poucos vai se tornando numa linguagem mais simbólica e logosófica, digamos assim, né? Ou seja, é parte de um extrato de signo icônico, né, para com o avanço, digamos assim, com a evolução, para um extrato simbólico. Isso aparece um pouco no texto, quem estiver interessado, acho que já recomendei, o texto do Ernest Cassirer, tem um capítulo sobre a linguagem, ele fala um pouco da evolução das teorias da linguagem. Platão, no Crátilo, defende também uma teoria da origem da linguagem que tem um caráter mimético, que é a teoria da onomatopeia, né? Na origem, as palavras, não é aquela coisa que está no texto lá do Camargo, na origem as palavras e as coisas têm semelhança. Semelhança por algum tipo de sonoridade, por exemplo, e originariamente a maioria das palavras seriam onomatopeias. E aí ele faz uma série de digressões para provar isso, trazendo algumas palavras e segundo alguns estudos linguísticos, a maioria das digressões que Platão faz não tem escopo, ou seja, não tem reforço nos estudos contemporâneos da linguística. Tá? Mas ainda há um debate sobre essa questão da teoria. Sim, sim, sim. O termo logos, né, vai ser traduzido por racional por um ratio, né? Na realidade, aí, muito bem lembrado, né? O homem é um animal que fala. E, novamente, Aristóteles vai diferenciar a fala, quando ele trabalha isso, um pouco de papagaio e do próprio homem. Tá? E daí a implicação da fala com a política. Né? E a partir da fala, ou seja, do discurso, ele produz regras, estabelece normas e relações sociais. Logo, o aspecto discursivo está imbricado em um aspecto político. Boa lembrança, Rosane. Obrigado. Bom, mas vamos avançar, né? Veja que aí no final está exatamente aquilo que eu falei. E os homens se comprazem no imitado. Tá? Como eu falei, na metafísica tem um certo momento que ele volta, trabalha isso um pouco. A questão ligada ao aspecto da teoria do conhecimento. Veja aqui, ó, final do texto, né? E cai, né? Partícula cai, e to cairem tois mimese tautas. Né? Então, mimesis é essa aqui, ó, imitando. Então, cairem é o verbo aí, que vai dar com prazer. Então, os homens se comprazem imitando, fazendo a imitação. Continuando aí. Sinal disto é o que acontece na experiência. Nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Por exemplo, as representações de animais ferozes
e de cadáveres. Essas coisas que estão entre colchetes aqui são complementos do tradutor, porque talvez na sintaxe grega ou algum pedaço está faltando, ou não faz sentido se ficar ali, né, na tradução, palavra por palavra e tal, ok? Então tem que haver alguma adaptação e algum complemento. E às vezes também é o complemento do tradutor para que fique mais melhor, seja melhor entendido em português, né? Causa é que o aprender não só muito apraz aos filósofos, mas também igualmente aos demais homens, se bem que menos participem dele. Efetivamente, tal é o motivo por que se deleitam perante as imagens. Olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que já cada uma delas, não, que seja também apagadinho, né? Cada uma delas. E dirão, por exemplo, este é tal, porque se suceder que alguém não tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá da harmonia e ritmo numa aulétia e citarista, e qualquer outras artes congêneres, como siríngica, com ritmo e sem harmonia, imita a arte dos dançarinos, porque também esses, por ritmos gesticulados, imitam caráteres, afetos e ações. Então, veja, há vários tipos de imitação. As artes, e não só as artes, né? Mas aqui a gente está indo para essa coisa da poética, as artes imitam ou o caráter, ou os afetos, ou as ações. Ou, claro, uma combinação desses, mas dependendo do gênero, vai focar mais num, mais no outro, mas geralmente há uma combinação disso. Ih, já são 5 horas. Tá? Bom, gente, então, o que nós estamos vendo aqui, né, é que em o que Aristóteles está dizendo é que aquilo que está lá no texto, para quem está fazendo estética, no texto do Camargo, né, é a imitação à base. Né? E a gente se reconhece nas obras de arte, ou reconhece na pessoa, a gente tem um culto aí hoje também, vamos dizer, a fotografia, ao cinema, a gente quando perde um ente querido, a gente guarda a imagem da pessoa, né? Claro, a foto não é a pessoa, mas lembra a pessoa, certo? Então, isso nos comprais esta lembrança, né? Mesmo que não seja uma foto, mas a imagem na nossa mente, digamos assim. Né? Então, para Aristóteles, a imitação, ou seja, a mimesis, é algo extremamente importante e uma das bases da teoria do conhecimento. Tá? Evidentemente que existe uma diferença entre um conhecimento mais generalizado e o conhecimento propriamente filosófico, aquilo que ele chama de filosofia primeira, que não parte apenas de elementos da imitação, tá? Mas grande parte dos outros tipos de conhecimento na hierarquia de conhecimento de Aristóteles funda-se nessa coisa da imitação. E veja, o olho tem também um papel muito importante na tradição grega, inclusive eu sei e eu vi são grafados o mesmo jeito, não é? São verbos que ao chegar nessa primeira pessoa do presente do indicativo ativo, você tem a mesma grafia, né? Se me falha a memória, rural. Né? Então, poderíamos dizer que quando um grego diz eu sei, ele também está dizendo eu vi. Eu já estou vendo que o nosso tempo daqui a pouco vai terminar. Eu queria ir para Platão, mas vou fazer um jogo aqui
porque não vai dar para ler o fragmento inteiro, né? Esse é um fragmento do Sofista, onde o Aristóteles, o Platão, está tentando, como é o tema principal do Sofista, definir, caracterizar o que é isto, né? Então, é um texto de caráter ontológico. O Sofista, há 7 definições de Sofista, não vou rastrear todas as definições, mas aqui, num certo momento, que corrobora algumas coisas que estão na República, remete-se a essa questão da arte imitativa. Tá? E aí ele compara, em alguns momentos, a arte sofista à arte dos pintores, por exemplo, para indicar que, assim como o pintor, o sofista é um produtor de simulações, de simulacros. E o Platão vai dizer que a mimética se divide em 2 tipos. Né? Uma é a cópia, seria essa a cópia, propriamente uma... Ele também usa o termo, aqui não vai aparecer no texto, porque eu não estou usando a tradução em grego, mas ele vai usar termos, né, como tekne, eikasteke, isso, e vem de eikastiker, né, que é correspondente ali à nossa palavra eikone, né, ícone. Então, a arte de produzir ícones ou imagens. Né? Essa é segundo ele, a letes simétricas. A letes simetria. Lembra lá no texto de Aristóteles, também tem essa questão, né? Que remete àquilo que a gente discutiu aí do metron, né? A medida. Então, isso tem uma preocupação, o modelo, a medida, qual é o modelo? Aristóteles toma, então, uma determinada tragédia como modelo, faz uma série de tipos, né? Classifica, esses são modelos, né? Modelos dentro da poética de Aristóteles. Então, vai dar o modelo de drama, modelo de epopeia, modelo de lírica. Isso não significa que necessariamente esses modelos existam, se a gente for fazer um estudo um pouco mais detalhado no campo da literatura grega, por exemplo. Né? A mesma coisa se refere às outras artes. Né? Tanto Aristóteles como Platão tomam modelos. Então, aqui, Platão vai trabalhar com 2 categorias, 2 tipos de, entre aspas, aí, imitação. Uma da cópia, a cópia que segue exatamente a verdadeira simetria. E aí, nesse sentido, por exemplo, o artesão, ele está mais perto dos eidos, né, das essências, do que o pintor ou o escultor, por exemplo, em Platão. Sim, sempre a natureza sempre né? A física sempre é o modelo. Lembra aquela ideia que para toda a cultura grega há uma noção de que o universo, ou seja, o cosmos e a physis, né? Ela tem leis, né? E nessa medida em que ela tem leis, ela é regulada, né? Harmônica. Tanto que a noção de cosmos, por exemplo, eu vou traduzir cosmos. Cosmos é literalmente o ornado, que também pode ser traduzida essa palavra por adorno. Daí a nossa palavra cosmético. O enfeite, aquilo que enfeita e tal, é o cosmético, que dá um pouco mais de beleza. E há fortemente essa noção grega de que aquilo que segue, o que eu estava falando aqui, uma simetria, ou seja, relações de proporção e tal, que também vão aparecer na poética,
as partes, as proporções de cada parte, por exemplo, da tragédia, já que depois de uma certa parte o foco central é na tragédia, então a melhor proporção entre as diferentes partes e tal, para dar o modelo. Tá? A partir desse modelo, você classifica os outros ou procura compor uma tragédia, por exemplo. Isso. Tá? Então, se lembrar também que Pitágoras monta sua teoria de que tudo são proporções. Não, tem o arcabouço matemático que nessa ideia de harmonia, de proporcionalidade, de boas proporções, de medida, de métron, que é essa ideia de simetria. E em Platão, então, há uma arte, né, uma técne eikastike, ou seja, uma arte que produz ícones. Essas artes são o artesão, por exemplo, como eu ia explicando, porque ele está mais próximo da coisa. Os objetos que ele faz têm geralmente a mesma proporção, tamanho, coisa, diferente, por exemplo, de algumas manifestações da arte no período grego, do século V, principalmente. Se você olhar aí alguns livros de história da arte, vocês verão com friso. Como as pessoas olhavam de baixo para cima e os frisos ficavam muito altos lá, naqueles prédios, os escultores, os entalhadores da época, desenvolveram uma série de artifícios que simulam a proporção, mas não as figuras não são feitas na mesma proporção, ou seja, um tamanho original ou num tamanho, mesmo que maior, proporcional ao original. Há uma série de tratados, né? Por exemplo, Policleto, que é um escultor e também teórico da época, de contemporâneo de Platão, vai fazer um tratado sobre a medida padrão para você desenhar ou esculpir um corpo humano, principalmente. Haverá vários tratados desse, mais tarde, no século I, Vitrúvio terá outro cânone. Então, por exemplo, de uns é a mão, ou a medida do dedo, outra cabeça, quantas cabeças tem o corpo e tal. Vocês lembram daquele clássico, né, desenho de Michelangelo, né, com aquela fera, o homem e tal? Vai na herança desses tratados sobre como desenhar a figura humana. Então, há aí um critério matemático que estabelece harmonias, proporções entre as partes e tal, para você respeitar. A utilização deste critério, se o artista utilizar esse critério do ponto de vista platônico na interpretação de alguns, daria esta técnica eikastike, que se assemelharia, então, à atividade do artesão que mantém as proporções. Mas, como eu ia dizendo, os artistas do século V começam a estabelecer artifícios para criar ilusões. Então, o que eles fazem? A cabeça, geralmente, que fica mais assim, quando fica mais acima do personagem, lá nos frontões, ela é esculpida com um tamanho maior. Né? E quem olha de baixo, em função da distância, ele vai ter a ilusão de que a cabeça está no tamanho correto. Aliás, a arquitetura grega tem uma série dessas coisas de ilusão. Se vocês pegarem um livro de história da arquitetura grega, vão notar que, por exemplo, as colunas elas têm um sutil bojo no meio. Né? E elas são relativamente desproporcionais uma da outra. Para que isso? À distância, quando você olha, parece que elas são retas. Né? Então, isso é o ardil dos caras. A isso, Platão chama de doxassimetria. Note, veja, doxa, né? Que seria, então, a ilusão. Isso fazem
a maioria dos pintores, a maioria dos escultores e os sofistas. Isso não quer dizer que toda pintura, toda escultura seja simulacro, né? Mas Platão força nessas de simulacro e assim o compara com coisa. Não é a imitação dos modelos. Isso não é imitação dos modelos, porque não conduz para os modelos, mas conduz para um engodo, um simulacro, que é isso aí. Ele divide, então, nessa de doxusa simetria, né, que é essa, o pintor, como aparece, por exemplo, no livro 10 da República, em algum momento aqui ele vai falar, ou esse escultor que faz esses artifícios de ilusão e tal, que na pintura, por exemplo, geralmente se tem, ou na escultura também, alguma característica que dá uma ideia de movimento, mas é sabido que uma peça escultórica não tem movimento, né? Então, ela está criando uma ilusão. Aqueles panejamentos, né, aquelas figuras femininas, né, que tem aqueles drapeados exagerados, que você olha, parece que a veste está flutuando, como o vento tivesse. Para Platão, isso é um recurso de ilusão. É uma técnica fantastique, né? Fantastique, que vem das palavras que estão no campo de, por exemplo, fenômeno, né? Aquilo que é literalmente em grego, fenômenum, aquilo que aparece, né? Então, é das aparências. Então, é o fantasma, o fantasma. Aí a nossa palavra fantástico, né? Que perdeu um pouco dessa coisa, né? Mas tá mais a ideia de exuberante hoje em dia do que propriamente de simulacro. Então, vejam, né? A gente poderia dizer que são tipos de imitação. Então, a gente também poderia dizer que em Platão há uma boa imitação, como em alguns momentos também há uma boa doxa. Embora a gente deva privilegiar os modelos, né? Os eidons, as essências, e não a doxa, que está mais para o mundo dos sentidos. Mas em alguns momentos há. Por isso, a gente tem que lembrar que, apesar de uma grande crítica à poesia feita por Platão, a gente não deve deixar de lado a ideia de que Platão é um total inimigo tanto da dramaturgia quanto da poesia homérica, por exemplo. Até porque, primeiro, diferente da estilística de Aristóteles, que tem um texto mais acadêmico, científico, a introdução, não? O texto de Platão, ele escolhe predominantemente um texto literário, diálogo. Ele inventa um gênero literário. Os diálogos geralmente começam com uma digressão imensa, né, até chegar ao assunto. Veja-se a República. Geralmente conta-se uma historinha, encontrou o cara lá, ou alguém tem a lembrança de um acontecimento, e depois a gente até se perde. Por exemplo, no banquete, alguém no início fala que lembra de que alguém contou sobre uma reunião e tal, e o cara fica... E aí vão contar do encontro na casa de um dramaturgo, que o tema era o amor, né? Mas, na realidade, depois que a gente esquece essa parte introdutória, a gente esquece que o que está sendo dramatizado ao longo do texto é uma narrativa de memória. Bem interessante, né? Até porque a memória é um dos atributos, até para o filósofo em Platão. Bem, gente, falta 2 minutos. Eu vou deixar o PowerPoint, vocês dão uma lida nessa segunda, e aí, se tiverem perguntas, não é uma conferência propriamente para conteúdo de prova, mas um outro elemento aí a gente tem carregado lá no livro didático, e uma outra coisa, a gente viu alguns conceitos, né? Lembrou de algumas coisas
como Platão vê até a mimesis, né, algumas categorias como metron ligada a outras categorias como simetria, né, a ideia de a harmonia,